e responsabilidade. Esse trabalho inicial com o filhote, tanto de socialização como de adestramento para comandos que ajudam a controlar, a estimular os cães a comportamentos saudáveis são fundamentais, além do apoio de ferramentas que sejam de acordo para situações em que se necessite conter esse animal, também são fundamentais para evitar esse tipo de situação, né? 11h29, sexta-feira, o tempo urge ao quinto sinal, marcando 11h30 da manhã. Mas dá tempo ainda da Nath Luquezzi fazer um convite para você. 1h30 da tarde tem o Band de Mulher com quais atrações hoje, Nath? Hoje nós teremos receitinhas para inspirar o seu Halloween, além da nossa agenda cultural. Temos também os babados do mundo dos famosos, programão recheado nessa sexta. Eu espero você 1h30 da tarde. Trabalhos técnicos de Edson Freitas e Leandro Lopes na mesa de som, com Lucas Pessoa na central técnica e a coordenação do Gil Kleber. Vem aí o Nossa Área com Carlos Henrique, o timaço de Carlos Batista. Um grande abraço para você e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Giani, da nossa família para sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Apreciar um bom vinho e uma boa música não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Giani, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Família Giani, da nossa família para a sua família. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. E Família Giani, da nossa família para sua família. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa Área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. Carlos Henrique. Estamos chegando, meus amigos, com mais um Nossa Área para você. Sejam todos bem-vindos. Comigo e com o timaço do Batista até o meio-dia, a partir de agora. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Em busca do título da Série C, Ponte Preta recebe o Londrina amanhã, 5 da tarde, no Moisés Lucarelli. Com o empate no jogo de ida, a Macaca precisa de uma vitória simples para levantar a taça. Marcelo Fernandes deve manter o mesmo time das duas últimas partidas, com a possibilidade de contar com o Gé no banco de reservas. Você poderá acompanhar a decisão aqui na Rádio Bandeirantes e também na tela da Band+.
treinadores para a próxima temporada, Elano, Farney Coelho e Matheus Costa iniciam um planejamento para a disputa do Paulistão. O executivo projetou 4 a 5 contratações acima da média, somente para o estadual, e disse que a ideia inicial é manter 30% do elenco atual para o ano que vem. Fora dos planos do clube, Lucas Justen será devolvido ao Fluminense e não continuará no Brinco de Ouro. Palmeiras é atropelado pela LDU no primeiro tempo, leva 3 gols e se complica na Libertadores. Verdão tem péssimo início em Quito, perde por 3-0 e terá dura missão em casa por vaga na final na semana que vem. Pedro não poderá contar ou jogar com imobilização no braço e desfalca o Flamengo na Libertadores. Atacante fará trabalho de preparação física enquanto está parado, mas não vai retornar a tempo do duelo com o Racing na próxima quarta-feira na Argentina. Botafogo vive impasse com o elenco sobre pagamento de premiação da Copa do Mundo de Clubes. Diretoria se reúne com lideranças do grupo, propõe pagamento em 12 parcelas e causa insatisfação. Dirigentes reclamam que atletas pedem mais do que foi originalmente acordado. 97102-1493 é o WhatsApp à sua disposição. Mande mensagem de texto, porque daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Precisando de peças para seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas, para nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, há 33 anos oferecendo o melhor para você. Faça sempre a revisão preventiva de seu veículo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes. Vamos relembrar como foi o primeiro confronto entre Londrina e Ponte Preta da grande decisão da Série C. Jogo que foi realizado no último sábado lá em Londrina para um público de 8 mil torcedores, público pagante de 7.683. 0-0 para Londrina e Ponte Preta. Na ocasião, a Ponte do técnico Marcelo Fernandes jogou com Diogo Silva, Pacheco, Wanderson, Simon e Arthur, Rodrigo Souza, depois Léo Oliveira, Luiz Felipe, depois Lucas Cândido e Elvis, depois Serginho. Diego Tavares, Bruno Lopes, depois Gustavo Teles, Toró, depois Miguel. Já o Londrina do técnico Roger, Luiz Daniel, João Vitor, Iago, Wallace e Maurício, Zé Breno, Lucas Marques e Cristiano, Vitinho, Quirino e Iago Teles. Foi esse o time que iniciou a partida. Apitou o jogo André Luiz, Esquetino, Policarpo, Bento. Portanto, esta foi a ficha técnica do jogo de ida da decisão da Série C entre Londrina e Ponte Preta no sábado passado. Amanhã tem a grande decisão, 5 da tarde, desta vez no Moisés Lucarelli. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, vamos à primeira pergunta aqui. O Hermenegildo está perguntando se o Guarani já foi campeão da Série C. Vamos à lista aqui. Em 2009 foi o Atlético Goianiense, em 2010 o ABC. 2011 subiram Joinville e Casa, Joinville de Santa Catarina e Casa do Ceará. Não houve final. Em 2012, Oeste e Criciúma, os dois times foram promovidos, mas não houve final. Em 2013, Santa Cruz e Luverdense foram promovidos, mas não houve final.
2014, Macaé do Rio de Janeiro e Paysandu, os dois foram promovidos e não houve final. 2015, Vila Nova e Londrina foram promovidos, mas não houve final entre eles. 2016, Boa Esporte e Juventude, além do ABC de Natal, que subiu por uma... teve desistência, essa coisa toda, então nesse ano de 2016 houve 3 acessos. 2017, CSA e Fortaleza. 18, Operário Ferroviário e Cuiabá. 19, Náutico e Sampaio Correia. 2020 subiram 4, Vila Nova, Brusque, Guarani e Remo. 2021, Ituano e Tombense. 22, Mirassol e ABC, além de Botafogo de Ribeirão Preto e Vitória. E 2023, Amazonas e Brusque, Operário Ferroviário e Paysandu. Essa lista que eu tenho. Faltou aqui 2024. Se alguém puder me auxiliar, não é? Pelo menos essa foi a pesquisa que eu fiz aqui. Boa tarde, Carlos Henrique. Existe a possibilidade do Carlos Batista narrar o jogo pela rádio? Paulinho do Costa e Silva. Não. O Batista vai narrar na televisão e provavelmente é o Boles que vai narrar o jogo final na rádio. CH, estamos aqui no Senhor Roberto, aquecendo para amanhã. Mande um abraço para o Marcão, que me presenteou com uma camisa antiga da Ponte. Dá-lhe macaca, coração a mil, abraço. Batata, cuidado, hein? Se beber, não dirija. Muito cuidado. Quanto mais ouço o técnico Matheus Costa enaltecer e exaltar a história e a tradição do Guarani no passado, mais desanima. Saber que assim como a diretoria vem de um mundo paralelo e preso ao passado e não ao futuro. Não vejo perspectivas para o Campeonato Paulista com essa filosofia e mentalidade. Sidney. Eu confesso que na entrevista de ontem fiquei frustrado, que não havia tempo. Eu queria perguntar muito mais coisas e só consegui fazer uma pergunta. Tudo lindo na Ponte, só alegria. E os salários? Após esse jogo, debandada total e processos. O Corinthians libera as contas e a Ponte não consegue? Alexandre. Precisa pagar, né? Zé Carlos do Taquaral. Que ponto chegamos? A Ponte Preta quer ser campeão para uma estrela de bronze na camisa. João Carlos. Já pensou se o Mirassol fosse ou for para a Libertadores? Que frustração para os times do interior de São Paulo, hein? Principalmente para a Ponte e Guarani. Cachelli. Todo mundo está evoluindo, se estruturando e o futebol de Campinas continua pensando no século passado. Ou como estivesse no século passado. Vamos ver aqui o Kiki. Bom dia, CH. Amanhã é o dia D. De a Ponte ser campeão. Um abraço, amigo. Carlos Matozinho. Tomara que você tenha razão nas suas palavras. Que a festa no Majestoso se espalhe pela noite campineira amanhã com o título da Nega Véia. Valnei Matheus. CH, está muito baixo o áudio no YouTube. Eu acho que a culpa é minha, né? Tô falando fogo, né? Que tô falando longe do microfone, né? Mas vamos tentar corrigir aqui, tá bom, Edmilson? Obrigado. Meu amigo, você está enganado. 2015 teve final, sim. Primeiro jogo Londrina 1-0, segundo jogo 4-1 pro Vila Nova, campeão Vila Nova. Não, tudo bem. Eu pesquisei rápido aqui, Everson. Pesquisei rápido aqui e a pesquisa, ela me traiu. Me perdoe pelo equívoco, tá bom? Corrigindo, o Guarani subiu em 2016 e fez a final com Boa Esporte, não em 2001. Ricardo Bebê, você tá vendo? Eu fui aqui atender um negócio aqui e não deveria ter atendido, né? Isso aí. Os times que subiram do Campeonato Brasileiro da Série C para o Campeonato Brasileiro 2024, obrigado aqui, cara. Foi Volta Redonda, Atlético, Ferroviário e Clube do Remo. Valeu! Esse título da C é bem fraco. O da B é meia boca já. Tá metendo a boca aqui o Alexandre. Se formos campeões, não queremos por estrela. Não, mas disputamos e eliminamos o rival.
stand Negrão. E vamos seguindo. 11h44 agora. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Pedro Piscinato. Fala CH, o time da Ponte Preta realizou agora há pouco, aqui mesmo no Moisés Lucarelli, a última atividade antes da final de amanhã contra o Londrina. É claro, essa última atividade nesta sexta-feira foi apenas aquele treino leve, o famoso rachão aí, jogadores de linha no gol, goleiros na linha, apenas para descontrair e finalizar a preparação para a partida de amanhã. A principal novidade foi a presença do Gé. O Camisa 9 participou dessas atividades aí nesta sexta-feira e deve sim ficar à disposição do Marcelo Fernandes, porém deve iniciar a partida no banco de reservas. O Marcelo deve mandar a campo o mesmo time que empatou 0-0 com o Londrina lá no estádio VGB. Diogo Silva no gol, Pacheco na lateral direita, o Anderson e Simon na zaga e Arthur na lateral esquerda. No meio de campo, Rodrigo Souza, Luiz Felipe e Elvis. E no ataque, Diego Tavares, Bruno Lopes e Toró. O Diego Tavares nesta semana conversou com a gente e ele que joga como um ponta ali, como um beirada nesse time da Ponte Preta, mas ajuda muito na marcação também. Ele falou um pouco sobre as conversas que ele tem com o Marcelo Fernandes e as funções táticas que ele exerce dentro de campo. Assim, o professor cobra bastante intensidade nos treinamentos, em recompor ali taticamente, e todos ali vêm fazendo um excelente trabalho. E minhas características sempre foi essa desde o começo da minha carreira, em poder ajudar ali taticamente. Até no começo dela eu fazia lateral direito ali na época, então é um costume meu já ali poder ajudar meu companheiro ali, como na marcação como no ataque. Então a gente tem que se preparar bem ali durante a semana para poder fazer o melhor ali dentro de campo no jogo. CH, e agora falando da torcida. Ontem à noite a Ponte Preta anunciou via redes sociais que todos os ingressos para essa partida estão esgotados, as bilheterias do Majestoso estão fechadas, então teremos aí mais uma vez um bom público para acompanhar essa final entre Ponte Preta e Londrina. E é claro, você que ficou sem ingresso pode acompanhar tudo sobre essa grande final aqui na Rádio Bandeirantes Campinas ou também na tela da Band Mais TV. Valeu, CH! Obrigado, Pedro, pelas suas informações. E agora, comentando a ponte, chegando o Valdemir Gomes. Bom dia, Tigrão. Bom dia, CH. Um abraço a você, um abraço aos amigos do Nossa Área. Bom, não chega mais, né, CH? Semana ficou longa demais. Tem torcedor da ponte que não está conseguindo nem dormir, mas está chegando. Estamos aí um pouco mais de 24 horas para a grande decisão. O jogo é muito igual, muito equilibrado. Por isso que é decisão, por isso que é finalíssima. E quem chega na finalíssima, apesar da melhor campanha da ponte, né? Quem chega na finalíssima chega em igualdade de condições, ou muito próximos, em termos de potencial, em termos de possibilidade de título. A ponte tem a seu favor o fato de jogar em casa, de jogar com essa massa a impulsioná-la. Mas o time dentro de campo também tem que responder. O torcedor puxa o time, mas quem mais puxa mesmo é o time que puxa o torcedor. Depois o torcedor vai junto. Então, se o time tiver com a postura que a gente viu aí depois da chegada do Marcelo Fernandes, a torcida incondicionalmente estará junta, né? Estará pegando junto, jogando junto com o time. Mas é um jogo muito igual, com um tom absolutamente nítido do equilíbrio. É esse o jogo que eu espero. Uma ponte propositiva, sem se expor, e um Londrina reativo, sem se retrancar. É isso que eu imagino. Né? Ninguém vai deixar de jogar não, porque é o último jogo, não dá para deixar para depois. Acredito no Londrina com um pouco mais de cuidados, mas com a bola eles vão jogar também. E a ponte tem que tentar abrir frente logo de uma vez, tentar sair na frente, não demorar passar muito, trazer a torcida junto, criar aquela atmosfera altamente positiva para tentar efetivamente esse título que tanto a sua torcida quer. E a do Londrina também quer. Então é igual, é pau a pau. Eu diria, pelo fato do jogo ser em Campinas, eu atribuo sim aí
teoricamente, antes da bola rolar aí, uns 55% a 45% a favor da Ponte. E a cereja do bolo aí pode ser o Gé. Ele ainda está a meio pau, né? Não está em condições, não está o Gé que deixou a equipe que estava voando. Mas acredito na presença dele no banco e já disse isso várias vezes ao longo da semana. Eu não começaria a partida com o Gé. E a sorte está lançada, está chegando. Está chegando aí. Tem neguinho que já está colocando aquele comprimidinho sublingual embaixo da maquininha de falar porque não se aguenta mais. Mas amanhã o bicho pega e tomara que dê tudo certo pra macaquinha. Pra não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre na Band. Chega no Breno Beretta. Oi, CH, o Guarani segue em ritmo de planejamento para a disputa da próxima temporada. É claro que tem eleição na primeira quinzena de dezembro, tem a situação da SAF, que o Guarani pode se tornar ainda esse ano SAF, e é claro, vender a SAF no início do ano que vem. Mas à parte, o Guarani precisa caminhar. E foi isso que disse o presidente Rômulo Amaro ontem em uma das entrevistas coletivas. O Rômulo, aliás, questionado por mim, falou sobre a situação financeira do Guarani, que esse ano foi boa, o Guarani fez investimentos principalmente na Série C do Brasileiro, acabou não subindo, mas manteve tudo em dia, salário em dia, bicho em dia, e daí eu questionei ele. Para 2026, o Guarani, independente da situação da SAF, tem dinheiro para fazer esse mesmo investimento e não atrasar nenhum compromisso? E ele respondeu assim: o orçamento vai ser cumprido como a gente conseguiu cumprir dentro de 25. Não tem nada para trás, todas as nossas dívidas hoje estão controladas, todos os acordos que fizemos desde o início do ano, onde nós tivemos um problema financeiro sério, foram realizados e foram honrados. A RJ está sendo honrada religiosamente, em dia. Isso é um ponto muito importante de ser ressaltado. Os atletas que estão aqui hoje não têm nenhuma premiação, nenhum atraso de salário e nem de remuneração. Nem staff, nem funcionário do clube, está tudo em dia, tudo em ordem. A gente quer e nós vamos realizar o processo de manter esse compromisso em 2026, dentro do orçamento que nós vamos criar. Então nós não vamos extrapolar nada. Bom, os jogadores seguem de férias até o dia 13 de dezembro. O Farney Coelho disse o seguinte, que desses mais de 30 jogadores que o Guarani teve no atual elenco, no atual plantel, cerca de 30% apenas deve permanecer para o ano que vem, sendo que 4 ou 5 jogadores acima da média devem ser contratados para a disputa do Paulistão. E daí é difícil ficar com esses jogadores para a Série C, mas tudo vai depender do desempenho e do convencimento do Guarani. Quanto ao Paulista Sub-20, amanhã tem decisão. 10 horas da manhã, no Telmo de Almeida, em Cosmópolis, o Guarani vai enfrentar a equipe do São Paulo, precisa reverter o placar da semana passada, quando perdeu por 3-1. Entrada é franca para a torcida do Guarani somente, né? Só pode torcida do Guarani. À tarde, nesse mesmo estádio em Cosmópolis, tem quartas de final do Paulista Sub-17, onde o Guarani, no primeiro jogo, vai encarar o Palmeiras. E a gente vai trazer todos os detalhes na segunda-feira. Valeu, CH! Obrigado, Breno. E agora comentando Valdemir Gomes. Eu acho que foi uma decisão acertada da diretoria do Guarani, a manutenção do Farney, do Elano e também do Matheus Costa. Manteve a estrutura do futebol. Claro que os objetivos não foram alcançados, mas o Guarani fez uma campanha assim de recuperação. Aí teve uma recaída no segundo turno do quadrangular. Em 9 pontos ganhou apenas 1 ponto no empate melancólico e perigoso, que para mim custou muito caro, contra o Náutico em casa. Mas não é terra arrasada. Vai desmontar tudo de novo para começar do zero, para trazer aventureiros, cara que não tem a cultura do clube, que não conhece o torcedor, que não conhece a história e partir do zero de novo. Eu acho que não seria o melhor caminho, não. Não seria. Parte do elenco que aí está, 35% a 40%,
essa parte vai ser aproveitada, vai continuar, e aí já são atletas que têm um relacionamento, que a comissão técnica já conhece, sabe até onde eles poderão chegar, e aí com critério, porque eles pegaram também a coisa numa situação ainda falando em rebaixamento. Esses 3 aí, Elano, Farney e Matheus Costa. O que se falava no brinco era fugir do rebaixamento. Eles deram uma arrumada na casa, faltou um ponto para o Guarani subir para a Série B. Então acho que não é um trabalho que dê para falar, manda todo mundo embora, joga tudo no lixo. Não é assim. Isso daí é a emoção do torcedor, às vezes fala isso. Mas quem dirige tem que trabalhar com a razão, e eu acho que foi uma medida acertada. Até já tive a oportunidade ontem de falar sobre o tema, ou seja, a manutenção da estrutura completa do futebol, com um pouco mais de tempo, e para começar o trabalho realmente com um pouco mais de tempo para realizar este planejamento e esta execução para 2026. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. A transparência da Sanasa não está só na água. Todas as informações financeiras e dados técnicos que divulga também são reconhecidos e premiados pela clareza e exatidão. Sanasa, bicampeã no Prêmio Transparência da ANEFAC. E tricampeã no Prêmio Acertar da Agência Reguladora Ares PCJ. Sanasa, transparente em cada gota e em cada informação. Já sabe da novidade Desktop? Com o novo plano de celular, você escolhe entre 15 ou 20 GB para navegar, ter acesso ilimitado ao WhatsApp e ao Waze e ainda faz ligações à vontade para todo o Brasil. Tudo isso a partir de apenas R$ 39,99 por mês. E você ainda retira seu chip grátis em uma das lojas Desktop. Ligue 0800 100 0102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Consulte termos e condições. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando o Libertadores da América. Ontem, jogando no Equador, na altitude de Quito, o Palmeiras foi derrotado pela LDU pelo placar de 3-0. Na próxima semana, terá que reverter a vantagem. O time equatoriano pode perder até por 2 gols de diferença para avançar à final da competição. Lembrando que na outra semifinal, o Flamengo venceu o Racing pelo placar de 1-0 e tem a vantagem no jogo da volta. Ontem, pelo primeiro jogo da semifinal da Sul-Americana, a Universidade de Chile e Lanús empataram por 2-2. O jogo da volta ocorre na Argentina na próxima semana. No outro confronto, Independente Del Valle e Atlético Mineiro ficaram no empate por 1-1. Hoje tem início mais uma rodada, a 34ª, reta final do Campeonato Brasileiro da Série B. 19h tem Novo Horizontino e Botafogo. 9h35, Cuiabá e Remo. Pelo Campeonato Brasileiro Brasileirão, em mais uma rodada, a 30ª rodada com início amanhã às 4h para Atlético Mineiro e Ceará. O Corinthians joga amanhã também no Barradão contra o Vitória. No domingo, tem o Palmeiras em campo, 8h30 contra o Cruzeiro no Allianz Parque. Ainda no domingo, o Santos vai até o Rio de Janeiro pegar o Botafogo. Amanhã também tem confronto ou duelo de times tricolores. São Paulo e Bahia jogam às 9h30 sabadão, no estádio do Morumbis, em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. E para fechar, claro, a decisão da Série C. Amanhã, 5h, cobertura total da Rádio Bandeirantes. Tem Ponte Preta e Londrina. Primeiro jogo 0-0. Novo empate leva a decisão para os pênaltis. Quem vencer conquista o título. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 33 anos, oferecendo o melhor para você.
Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Assine já. 0800 100 0102. Logos Materiais Elétricos, há mais de 35 anos, oferecendo os melhores produtos, preços competitivos e cobre qualquer oferta da concorrência. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima semana e voltaremos amanhã, se Deus quiser, sempre às 11h30 da manhã. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa Área, na Bandeirantes. Oferecimento Nakata. Qualidade e confiança em qualquer caminho, você sabe. Nakata, pode contar. Olá pessoal, boa tarde, estamos juntos sempre, pra você aqui, é claro, na sua melhor.